terceirização. O que o nosso Tribunal de Contas fala sobre terceirização? O que pode ser terceirizado? Lá na minha cidade eles estão querendo, com um projeto para terceirizar limpeza pública. A Prefeitura de Maringá fez isso também, inclusive eu coloquei de manhã, e foi um dos temas que o prefeito lá abordou num seminário que a gente teve do Tribunal de Contas em relação à contratação e o que essa nova lei de licitação exige que seja, tipo, a nível nacional participar. Então lá, segundo o prefeito, ele colocou, uma empresa de limpeza pública de outra região ganhou, mas ganhou com aquele preço irrisório, que fora de preço de mercado, ou seja, vai dando lance, é eletrônico, um dá um lance, dá outro. Pela regra, é a empresa que deu o menor lance que leva. Tem um limite, né, de 70%? Tem, exato. Sim. Mas mesmo diante disso, o que a empresa fez? Ganhou, precisava fazer o serviço não estava sendo realizado, não estava atendendo, e em seguida já pediu reequilíbrio de preço. E isso é o que acontece muito. Eles jogam preço lá embaixo, ganha na hora de executar. Só para ganhar. Não tem, digamos assim, caixa o suficiente para realizar aquilo. E aí começa a pedir o reequilíbrio. Então o jurídico nosso lá, determinado, na hora de montar já o processo de licitação, o edital já deixa explícito para não ter reequilíbrio dentro do exercício. Pô, daqui a um ano você pede. Depois de um ano, sim, mas durante aquele período ali não é admitido o reequilíbrio, justamente para coibir esse tipo de coisa. Se ano que tiver explícito no edital, ele tem direito. Sim. Outro porém, por exemplo, se a empresa faz isso, se você aplica essa sanção nela, você também tem que denunciar ela e exatamente. Fazer, aí, deixa. Nos editais, aí essas empresas ficam um vício. Nos editais normalmente tem um item lá. A empresa é obrigada a apresentar documento que concorda com todos os termos do edital. Exatamente. Isso aí já limita qualquer limite. Mesmo que ela entre depois solicitando, mas você assinou, estava aqui, o documento tinha ciência. Exatamente. Então aí tem alguns acórdãos que vai estar tratando exclusivamente sobre essa questão. Vamos andar aqui, a hora passa. Auxílio alimentação. Aqui vocês, Prefeitura, Câmara, tem auxílio alimentação? A gente tem um episódio lá. A minha Prefeitura está com o projeto na Câmara. Foi promessa de... Só por curiosidade, que valor você? 200. Vocês são um município de 3 mil? 3.200 habitantes. Nós lá com 10 mil e pouco estamos recebendo 191. Nós temos de 550. Tá bom. A contadora ela fez um impacto que daria pelo número de servidores, até R$300 poderia, que não ia comprometer. Mas aí se achou prudente dar um pouco menos, porque não sabe esse ano como que vai ficar aí o próximo ano, qual que é a correção de inflação em cima do salário do servidor lá em janeiro, quando for fazer a alimentação entra também, né? Se for dar 5%, 10%, sim, tem que aplicar, tem que aplicar também. Então é justamente por isso que resolveu então dar um pouquinho a menos do teto que poderia dar sem comprometer. Sim. Mas já para começar, vocês começaram por 200, porque a gente começou com acho que 150, e por causa dos aumentos da inflação do ano, está em 191. 191. Está com outro pré-projeto, assim, mas não foi elaborado o projeto ainda, só está em discussão nos bastidores. Lá em Mauá agora começou um vereador lá, não sei se ele quer se aparecer, você estava mesmo com boa fé, ele falou que vai lutar pelos funcionários para receber um auxílio alimentação decente. Sim. Vamos ver até onde vai essa conversa. Então lá, esse projeto está na Câmara lá, provavelmente vai ser aprovado, e tem um outro que não está no papel ainda como projeto, mas são propostas para o próximo ano, o auxílio assiduidade. Ok, obrigado. Porque está tendo muito atestado médico sem justificativa. É demais. Você pegar o setor de educação, eu vim para cá ontem, terça-feira, eles estavam já mexendo para fechar a folha e tal.
Sem mentira nenhuma, gente. Eu acho que devia ter uns 30, 35 Meu Deus. atestado médico só da educação. Aí eles falaram, a gente não sabe mais o que vai fazer, mas tem justificativa? Tem. Falou, alguns tem inclusive laudo médico e tal, mas outros não. Então aí eles estão querendo criar isso mais ou menos no mesmo valor do auxílio alimentação, justamente para ver se consegue coibir esse tipo de coisa. Mas como assim? Como que funcionaria? Funcionaria assim, você... Ele trabalha, ele ganha. Se você trabalhou o mês correto, não apresentou nenhum atestado, você vai receber. Se você apresentou um atestado mesmo com justificativa, você não vai receber. Você só vai receber o vale alimentação. Lá no município onde eu moro já tem. Já tem. Isso aí tem que ser. Principalmente por Que é uma forma de você incentivar a pessoa a ter responsabilidade ali no trabalho, do dia a dia. Mas é fácil passar esse projeto aí? Olha, pelo que eu vi, sim, a Câmara virou, mexeu, tem vereador lá surrando porque está tendo muito atestado, esse tipo de coisa. Inclusive tem ver. Com a contabilidade, que vai ter que ficar vendo os atestados e falar, esse dia não trabalhou, esse dia não trabalhou. E ali o RH, na hora de passar para a contabilidade, ele dá um pouquinho mais de trabalho. o período todo. Não é descontado o dia da assiduidade. Ele ganha a assiduidade se cumprir o período todo. Se botar um atestado, já não ganha o 100%. Já não ganha. Não ganha nada. Ele precisa fazer esse desconto. Entendi. É igual algumas empresas, eu não sei. A assiduidade, eu entendo assim, que se for justificado, né, no caso do atestado, é justificativo, né? Sim. Então está justificado. Ele não recebe porque ele não foi trabalhar, então Sim. teoricamente ele não tem direito a esse benefício. O salário normal ele vai receber, sem desconto, sem nada. Ele só não vai receber esse bônus extra. A progressão, né, que é relativa ao ano. Né? Sim. Lá não pode ter nenhuma falta injustificada durante o ano para você ter a progressão. Os atestados seriam a justificativa. Seria. Nesse caso, a interpretação. Né? Não tem jeito. A outra coisa, sai um pouquinho fora aqui, gente, mas é um exemplo que eu vou trazer aqui em relação à velha cultura que servidor público não pode ser mandado embora, porque tem estabilidade e tal. Pode. Inclusive lá a gente mandou o servidor embora com 13 anos de prefeitura. Era um servidor problemático, dá muito problema, atestado em cima de atestado, muito sem justificativa, enfim. Aí começou os servidores da área, começaram a reclamar demais, passou uma gestão, passou outra, na terceira gestão, isso começou lá em 2007, 2008, em 2017 para 2018 foi aberto um processo administrativo. Abriu o PAD, é como se fosse um tribunal, tem as audiências, ouvir testemunha a favor e contra, direito de defesa, enfim, deu todo, é como se fosse um tribunal ali para... Enfim, depois fechou-se o processo, foi demitido. Mas qual foi o problema principal? O principal é de não acatar os seus... a hierarquia, as atribuições, faltar sem justificativa, às vezes levava um atestado, às vezes levava outro. Foi passado pela junta médica, não levava nada. Junta médica para ver se era realmente aquilo que tinha, não constatou. Tinha um exame, nada para apresentar? Eu trabalhei na Secretaria da Receita do município onde eu moro. Para ter noção, abriram um PAD contra uma auditora fiscal, que ela recém chegou, e também bem problemática. Ela pegava atestado e no final descobriram que o atestado quem dava era a irmã dela que era médica. Nossa, complicado. Ela pegava atestado, ele trabalhava no que queria. Nepotismo médico. Quando ele ia trabalhar não queria fazer nada. Essa atual gestão fez um PSS, teste seletiva, para contratar motorista, enfermeiras e mais outros profissionais. O que aconteceu? Com 17 dias, uma enfermeira foi mandada embora. Porque ela discutiu com a médica, porque o médico está ali, pediu certo procedimento para ela fazer, ela disse que não ia fazer, que estava errado. Contestou a médica. Aí contestou outra enfermeira superior, que seria a chefe dela. Aí simplesmente comunicaram para a secretária, ligou para o RH, manda fulano embora porque para a gente não serve.
Tá certo, não era efetivo, era um teste seletivo. Mas também tem a mesma obrigação, como se fosse um servidor. O servidor lá continua, né? Ele teve muita oportunidade para tirar, mas ninguém quis mexer. É o contador. Ele sofreu um acidente, ficou lá 90 dias afastado, aí voltava, apresentava atestado de psiquiatra de uma semana, porque estava tomando remédio. Aí ele, ao mesmo tempo que ele apresentava atestado, ele dava aula na universidade, na faculdade. E tinha post dele dando aula no dia do atestado. Então, assim, se quisesse, era só um ofício para a entidade, falar, me manda aí os dias que ele está dando aula. Junta lá e toca o processo para frente. Só que ninguém quis mexer, entendeu? Todo mundo ficou com medo, cara, computador, não sei o quê, porque já tinha problema com o computador. Mas esse aí teve algumas vezes que ele poderia ter perdido o cargo. Hoje em dia ele melhorou, sabe? Melhorou bem. Por que ele tomava umas cachaças? Aí ficou por isso mesmo, né? Vamos correr aqui, Primeira vez gente. que eu vim num curso aqui, eu vim com ele, em 2016, que a gente entrou no mesmo concurso, né? A gente ficou aqui nesse hotel onde eu estou ali, no Calçadão. E aí, saindo para tomar, ele era daquele assim, não, vamos tomar mais um, fechando o bar, não, dá umas aí para levar, não sei o quê. Ficamos no mesmo quarto. Até hoje, ele deitou, abriu a coisa e deitou assim. Do jeito que ele deitou, ele ficou com a garrafa aqui, com o pé na chão, vamos para fora. Eu fui lá, tirei a garrafa, coloquei do lado, coloquei a perna. Cobriu ele! Colocou pra dormir! Engraçado que eu cheguei e fui tomar banho, mas eu voltei e tava na mesma posição. Boa noite, Nerel. No outro dia eu acordei e tava lá, assim, nossa, o que aconteceu? Tava trabalho, menino. São histórias, né? Nossa. Então aqui, bolsas de estudo. Como a gente já está com o tempo meio... Pode ou não pode fazer bolsas... Vamos ver, fazendo essas... Não é fácil não, né? Então, bolsa de estudo, assim, só para simplificar. Até a gente trouxe aqui, se pode ou não pode, então a gente trouxe aqui o exemplo do município de Itajaí, Santa Catarina. Auxílio à bolsa de estudo, isso para os servidores. Pode, faz a lei, estabelecendo certinho o que pode, o que não pode, o que é permitido, o que não é, que pode fazer sim. Desde que siga todo o trâmite legal. Você é de que cidade? Eu sou de Navegante, mas eu estou em Itajaí. Sim, então, Itajaí tem essa lei aqui, ó. A 2556 de abril de 90, ó, bem antigo. Exato. Eu não consegui identificar no Paraná, nas pesquisas, o município que tem. Mas Santa Catarina, sim. Eu sei que existe, por exemplo, se o servidor for fazer um curso que está dentro do horário do exercício, aí se justifica, né? Sim. Aí é possível. Não, que nesse caso, um exemplo, você é servidor público, você trabalha durante o dia, à noite, você vai para a faculdade, aí banca lá X%, 50%, 30%, enfim, depender também das condições financeiras do município e também na área voltada que o servidor trabalha ali. A própria Escola de Gestão Pública do Tribunal, eles têm, né? Tem. Fez uma pós, né? Ano passado, né? E pessoal lá da Câmara que fez. Quando eu fiz a gestão pública em 2009, foi pelo Instituto Federal do Paraná. Tá certo que os alunos pagavam. A única parceria que o município fez foi criar uma telesala, que as aulas eram online, à distância. Mas naquele período do serviço. Então era 2 dias na semana, se não me engano, da 8 até meio-dia. Então, aí foi feito isso. A contrapartida do município foi instalar a telesala e colocar um coordenador. Aí pegou uma das professoras. A Nacional de Administração Pública tem bastante curso, né? Tem. Que daí é bom para... Eu já fiz progressão por conhecimento, né? Porque são 100 horas por ano. Sim. Você apresenta certificado de curso. Sim. E aí eu fiz bastante nesse cenário aí. É muito bom. Gente, prosseguindo aqui. Celulares
também problema sério. Então, alguns municípios traz aqui algumas instruções, ou algum ordenamento. Aqui eu trouxe até um exemplo aqui da lei federal, e que traz lá que dispõe a utilização por estudantes aparelhos eletrônicos portáteis nos estabelecimentos públicos. E depois o município de Fortaleza também traz uma disciplina em relação a isso, o uso de celulares, smartphone, tablets e fone de ouvido nos serviços públicos municipais, o atendimento ao público e da outras providências. Então tem gerado muito problema a questão dos celulares ali no dia a dia, na hora do labor do servidor. Então alguns municípios já, de acordo com a lei federal, já criou as suas leis, botando regras, normas, porque senão a casa... trabalha no atendimento lá e fica... Principalmente recepção, né? Complicado. E parece uma coisa que não gera problema, mas tem problema seríssimo em relação a isso. O portal da transparência, como a gente já colocou, a obrigatoriedade de tudo estar ali transparente, acessível. Só voltando um pouquinho ao tema, recentemente eles estão querendo... Quer que volte a tela? Não, é só para comentar que recentemente eles estão querendo, não sei se eu vi, não sei se é o uso de rede social no órgão. Em Londrina, inclusive o prefeito, deixa eu pegar recentemente o prefeito de Londrina tentou aprovar uma lei sobre postagens envolvendo a administração pública. Sim. No caso, assim, sendo feita nos locais, né, de trabalho, ou temas ou informações que a pessoa tem conhecimento ali, né, de forma por ser servidor, enfim. E só que ele mandou para a Câmara e começou a receber pedrada, então já retiraram, entendeu? Não foi recente, semana passada. Aí. Era uma maneira de tentar regulamentar aí o uso das redes sociais. Mas eu acho que estava muito mal escrito, então não foi para frente, sabe? Um exemplo, pegando o gancho teu, em 2009, naquela época ainda, digamos, na era da pedra, porque a coisa evoluiu tanto, o Orkut já nem existe mais, que era do Google, e o Facebook. A gente tinha muito problema com servidores que ficavam na hora do serviço ali, navegando nesse tipo de coisa. Então aí a gente pediu, enquanto controle, o próprio jurídico, principalmente o jurídico, para que a empresa que prestava assessoria, que servia a internet no município, bloqueasse essas duas redes. Aí bloqueou, por um tempo bloqueou. Mas aí depois também trocou de gestão e a coisa voltou a fluir como era antes. Colocar HTTPS, dois pontos. Também serve. Mas tem que usar bom senso, né? Imagina assim, lá na nossa Câmara a gente tem uma servidora lá, que ela senta no Facebook sem se ter uma atrás do outro. Sim. Sabe? Você vê que ela está de trabalho. Na cadeira dela, a janela, você vê que e ela fica postando lá muitas coisas. Assim. O problema é postar, né? Já é problema você ficar olhando. Sim. Não, mas assim, o problema é assim, 9 horas, 9h30, Então, 10h30. Esse é o problema. 3, 4 da manhã, 3, 4 da tarde. Esse é o problema. E assim, Ele dá margem demais, se né? ela faz isso antes das 8, da meio-dia ou depois das 5, beleza. Tudo bem, né? Agora dá pra ver que ela tá lá. Esse é o problema. Problema Às sério. vezes tipo assim, não tem nada a ver com o trabalho e no sentido assim, não tá agredindo ninguém, tá fazendo lá uma gracinha, né? Mas tá lá no horário de trabalho. Né? Usando. Teve gente até que já falou pra ela, mas foda-se. Tá bom, bichinha no A gente trabalhava com cerâmica ainda, né? Eu acho que daqui pra frente, né? Vai ser cada vez mais. Vai ser cada vez mais concorrente. Exatamente. Começou aí a proibição dos colégios e tal. Sim. Né? Agora a tendência É proibido numa modo geral. Gente, prosseguindo então aqui para a gente ir finalizando, a questão dos órgãos oficiais. Então, os órgãos oficiais nada mais é onde o ente público, prefeitura, Câmara, Estado, União, vai publicar os seus atos, leis, decretos, portarias, enfim, as publicações. Então, como exemplo, além dos sites
o próprio portal da transparência, e tem o órgão que gerou lá no início, que infelizmente ainda continua, ou felizmente, que são os jornais escritos, né? Que também são publicados ali os atos da gestão, seja ela o executivo ou o legislativo. Depois, vereador-servidor, pode, não pode? A gente tem exemplo lá de 2 vereadores que são servidores, é aquilo que a gente viu lá atrás. Se não há impedimento, compatibilidade dos horários, tranquilo. Nós temos um servidor que era motorista do município e vereador. E tem uma outra que era enfermeira e também vereador, continuam. Como não tem conflitos de horário, a sessão da Câmara e mais o trabalho, então aqui é tranquilo. E a lei, a 12.772, o regime de decisão exclusiva. Então ela vai tratar aí o que pode, o que não pode em relação a isso. Mas assim, no contexto geral, se não tiver esse problema de horários, não compatibilizado, não tem problema nenhum. Aqui a gente traz essa tela última e quais outros pontos que podem trazer problema para a gestão pública como um todo. Aí a gente faz algum apontamento ali. O que o município tem que estar atento na questão financeira, o equilíbrio financeiro, a arrecadação e a descentralização dos recursos, aquilo que a gente colocou lá quando estava falando do planejamento do orçamento. Você tem que fazer um planejamento na sua questão orçamentária e ter esse equilíbrio. Ter todo aquele diagnóstico da conjuntura do município na hora de elaborar as políticas públicas, se realmente vai ter um equilíbrio financeiro vou ter receita suficiente para fazer a execução e descentralizar esse recurso para a saúde, para a educação, enfim. Depois a infraestrutura, manutenção e melhorias. E aqui em tudo, serviços urbanos, prédios públicos, vias, enfim, estradas vicinais, a maioria dos municípios tem lá suas estradas rurais, né? Desapropriação, que vai incluir ali a questão do imóvel, parceria e concessão de uso, no caso de bens públicos, barracão industrial, como a gente já colocou também, ele se enquadra aqui. E a saúde. É um exemplo clássico aqui do financiamento e recursos da saúde, que você sabe que tem aqueles limites constitucional para ser atingido, os 15% no mínimo, e como que vai ser a alocação, principalmente esse ano que está sendo elaborado o PPA, os próximos 4 anos, o recurso da saúde, em que política pública nova nós vamos estar tentando criar, implantar no município, vai ter recurso suficiente, vai ter esse equilíbrio financeiro para está executando essa política pública, por a qualidade do serviço, como que está essa qualidade, como que está sendo essa métrica, tem alguma estatística do antes e do agora e o depois para medir como que está aí essa qualidade, está atendendo, não está atendendo toda essa demanda? E o controle e fiscalização, que aqui não cabe só a saúde, né? Cabe todo a gestão, seja saúde, educação, enfim, o próprio RH, que é onde é o coração da máquina, ali onde você vai trazer a vida de todos os servidores ali. E aí continua educação, financiamento, infraestrutura, currículo e metodologias, na hora de você ter todo o currículo escolar, como que está sendo elaborado o plano diário da educação. Depois ali a transparência e participação, como a gente já colocou. Depois ali o uso e ocupação do solo. A gente já colocou no plano diretor o exemplo que a gente deu lá no planejamento, a função social da propriedade, o recursos humanos, como a gente já falou também, né? E o departamento de compras e licitação também com o tema que a gente já falou. Mas por que a gente colocou em outros temas? Porque são temas que virou, mexeu, está tendo problema, está tendo mídia aí desfavorável na gestão. Então, são questões pontuais que você vai conseguir regularizar isso com um bom planejamento, com um trabalho de equipe. Aqui a gente frisa muito o trabalho em equipe. Não adianta a saúde, educação, enfim, o meu município lá tem 9 secretarias.
8 secretarias vai que é uma beleza e uma está com problema. Quer dizer, aquela com problema vai repercutir na gestão como um todo. Então, por isso que o trabalho ele é em equipe. Na hora de formalizar a política pública, elas estão entrelaçadas. Uma secretaria vai estar dependendo da outra. Vamos fazer um parque industrial, mas esse parque industrial vai ser a administração que vai cuidar, mas vai estar vendo o meio ambiente, vai estar vendo a questão de saúde, poluição, enfim. Você acaba agregando todos ali. Então aqui a gente finaliza. Eu agradeço aí a atenção de cada um de vocês, aos nossos alunos que estão online também, a gente agradece em nome da Uniflex. Não sei se eu atendi a expectativa de cada um de vocês, mas mesmo assim eu agradeço pela atenção de cada um, a dedicação de estar aqui buscando conhecimento para levar para os vossos municípios, para desempenhar o trabalho. Conta com a gente no que for preciso, isso aqui vai ficar salvo lá na área do aluno. Vocês precisarem entrar em contato, mandar um WhatsApp, um e-mail, fica à vontade. Modelos de alguns trabalhos que a gente faz, de notificação, recomendação, relatório bimestrais, se precisar, a gente disponibiliza para vocês. Oi? Amanhã cedo o senhor não, amanhã é só hoje aqui. Entendi. Aí eu vou voltar aqui, mas a semana que vem aí já vai ser outros temas, outras turmas. Eu agradeço a participação de vocês. Que Deus abençoe, viu?